Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu assento nesta manhã. Eu quero agradecer e sou grato a Deus por mais um dia na sua casa, por mais um dia na sua presença, por mais um domingo maravilhoso na casa de Deus, na casa do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida também do Edi e da Magna, que está aqui conosco. Como igreja, como é que nós iremos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Aqui se faz amigos, amém? Glória a Deus. O Edi e a Magna já os conheço já há um bom tempo. Já foram pessoas que foram amigos que nós conhecemos aqui. Logo no princípio que eu cheguei aqui em Portugal, pessoas de conviver, né, na convivência, de ter a convivência, de partilhar, de estar junto na casa, de estar junto nos passeios e de estar junto nos lazeres. Naquela altura, se não me falha a memória, algum tempo da minha vida também tive afastado também dos caminhos do Senhor, não estava na igreja. A Magna mais o Edi estava conhecendo a Nova Aliança, eles estavam indo lá também frequentando, mas um bom tempo também me afastei dos caminhos do Senhor e as voltas que esse mundo dá, e as coisas que Deus faz e as coisas que Deus prepara. Hoje eles estão de retorno, retornaram a Portugal. Tem, se não me engano, acho que quase um mês e meio, né? De mais ou menos isso, não é? E hoje, graças a Deus, eles estão aqui hoje, não é? Para poder estar ouvindo a palavra do Senhor aqui nesta manhã. Contudo, eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida de vocês. Que Deus os abençoe grandiosamente. E grandes coisas Deus irá fazer na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja no Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 13. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 24, versículo de número 13. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, capítulo de número 24, o verso é de número 13. Os irmãos, se porventura não encontrou, tem aqui na TV, e vocês podem acompanhar. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia, essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós
nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Eu quero falar nesta manhã sobre desilusões. A vida muitas vezes nos reserva muitas desilusões. E às vezes nós somos desiludidos com tantas coisas. Quantos aqui, que hoje adentrou aqui nesta manhã, não foi ou não ficou desiludido com um trabalho, com um emprego que você tanto sonhou e tanto almejou para conquistar, e você chegou e está, e se desiludiu, e olhou para tudo aquilo e falou assim: não, poxa, não era aquilo que eu sonhava, não era aquilo que eu imaginava. Quantas pessoas, nós estamos falando estou falando com uma igreja em que uma boa parte são imigrantes. Quantas pessoas não se encontram desiludidas, ou não se desiludiram com o ar de sair do Brasil e de ser imigrante fora da sua terra natal. Você foi talvez cheio de sonhos, muitas pessoas lhe contaram, muitas pessoas disseram: olha, vem para aqui, porque aqui é bom, porque aqui é uma maravilha, é só fechar os olhos e o dinheiro cai na conta, é só dormir e o dinheiro entra. Eu estou mandando 2.000 euros para o Brasil, 3.000, 4.000 euros para o Brasil. Vem, as coisas aqui são fáceis, é uma maravilha, venha. E de repente você chegou e não era aquilo que você esperava. E por muitas vezes nós falamos assim: poxa, era melhor não ter vindo, era melhor ter ficado lá. Quantas desilusões que talvez muitos já sofreram no casamento, não é? Sonharam: olha, quando eu completar 18 anos eu vou casar e eu vou me embora de casa. Casou e viu que não era aquilo que você tanto sonhava, não era aquilo que você imaginava. Desilusões em cima de desilusões. Ou quantas pessoas já se desiludiram no namoro, não é? Tantos galanteios, quantas mensagens, quantas palavras bonitas, não é? Antes de namorar: eu te amo, eu te adoro, você é princesa. E se desiludiu. Mas o pior não são as desilusões, o pior é andar desiludido, é andar nas desilusões. E era o que esses discípulos de Cristo estavam. Eles haviam eles desiludiram, estavam desiludidos, mas agora eles estavam andando desiludidos, porque quando Jesus, embora eles não souberam e não sabiam que era Cristo que estava andando com eles, o texto fala, e é claro que eles não sabiam que era Jesus que estava andando com eles. Os olhos deles estavam como que encobertos, impedindo que reconhecesse que era Cristo que estava a falar com eles. Muitos desiludidos, porque eles criam num Cristo, e a ideia que eles tinham de Jesus era de um rei totalmente soberano nesta terra, que não sofresse dano algum, ou que não passasse por dificuldades, que não viesse a morrer. Mas Jesus morre, e aqui eles estão andando no a caminhos de Emaús. Já não era mais de manhã, porque de manhã eles já tinham ouvido a notícia que Jesus já não estava mais no sepulcro, já não tinha mais, ele já não estava lá. As mulheres foram lá e viram: ele não está aqui, ele vive. Mas eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, embora Jesus disse para eles que Jesus iria ressuscitar. Ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. E como de fato Jesus ressuscitou, e ele está aqui nesta manhã. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque ele ressuscitou e vivo ele está. E eles agora estão andando no caminho de uma desilusão completa. Quais eram as conversas que eles tinham uns para com os outros? De Cleopas para o seu amigo que estava andando junto, cabisbaixo, não é? É como se fosse aquela pessoa que tivesse ficado para trás, deixado para trás, esquecida.
e esquecido. Assim era a trajetória que eles estavam fazendo de volta para casa. Desiludido, tristes, desanimados no caminho. Poxa, Cleopas, olha, não era aquilo que a gente esperava, não era aquilo que nós tanto sonhávamos. Ele morreu, ele está morto, andando. Os historiadores vão dizer que o caminho e o trajeto que eles fizeram, que eles estavam fazendo para chegar até a casa, pela manhã, era o suficiente, era bastante para eles chegarem em casa. Mas a desilusão deles era tão grande, era de uma proporção tão enorme, tão grande, que pela manhã eles não foram capazes de chegar em casa. De tamanha era a desilusão que eles estavam andando. De uma certa forma, não queria chegar em casa. Quem é que gosta de chegar em casa e dar uma má notícia? Quem é que gosta de chegar em casa e dizer assim: poxa, olha, não consegui? Porque má notícia ninguém gosta de dar a ninguém. Porque nós anseiamos para chegar em casa para dar uma boa notícia, é verdade ou não é? A gente quer chegar em casa e dizer assim: poxa, olha, consegui, conquistei, a porta se abriu, a vitória chegou. Mas quem é que quer chegar em casa com essa triste notícia e dizer assim: poxa, olha, não era aquilo que nós pensávamos, ele simplesmente morreu, acabou, já era. No caminho da desilusão estavam eles, demorando para chegar em casa. Mas eu trago uma palavra para você nesta manhã. É tempo de você levantar a tua cabeça e sair desse caminho da desilusão, que talvez, ou por vezes, ou por alguns momentos, a gente se encontra. A gente pode se desiludir sim com alguma coisa. A gente pode entristecer sim com alguma coisa. Ficar triste sim com alguma coisa sim. Mas nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós não podemos andar desiludidos. Ah, eu não consigo confiar mais, eu não consigo ser feliz mais, já não consigo mais, não dá, não consigo. Eu quero te dizer, é possível e você consegue sim, porque Jesus está contigo, Jesus é contigo, e Jesus, Ele é a sua esperança, Jesus é a sua esperança, e a última palavra é a de Deus, e a última palavra é a do Senhor, a última palavra que prevalece é a de Deus, é a do Senhor. Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. Nós estamos vivendo numa era de pessoas que simplesmente cruzam os braços, curvam a cabeça e dizem assim: acabou, não tem mais jeito. Já foi dito aqui que o cristão tem que contagiar o seu meio. Já foi dito aqui nesta manhã que nós cristãos que acreditamos em Deus, que nós temos que contagiar o nosso meio, aquelas pessoas que estão à nossa volta. E de que forma e de que maneira nós podemos contagiar as pessoas que estão à nossa volta? É simplesmente indo na mesma mão que esse mundo está. Nós acabamos, quase que nós saímos do Covid, não é? Poxa, já estamos livres. Ufa, acabou. As máscaras foram-se embora. Nós não vamos ter mais usar máscara. E agora refletem de novo em pensar em retornar com as máscaras de novo. E aí vai mais outra, olha, cabisbaixo. É a cabeça baixa de novo. Quando a gente menos espera uma guerra que se explode aqui do nosso lado, e a gente fala assim: poxa, o mundo só vai de mal a pior. Preste atenção, a Bíblia é que fala e diz-nos que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas nós, você e eu, nós estamos em quem? Nós estamos em Cristo. Há um versículo que fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o fato de Cristo estar em nós, o fato do Senhor estar em nós,
nos faz ainda o que? Mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, Ele nos torna mais do que vencedores. Eu sei que às vezes tem coisas que vêm para nos tirar do sério. Existem coisas que vêm para nos aprumar também diante de Deus. E existem coisas que acontecem para que a nossa fé em Cristo seja aumentada. Mas de uma certa maneira nós temos que levantar a nossa cabeça, olhar para o céu e dizer assim: não, Senhor, eu aceito e eu acredito em Ti. Eu acredito que dias melhores virão, coisas melhores acontecerão. Não é simplesmente o falar por falar, mas é acreditar que dias melhores virão. Olha, está mal sim, mas vai melhorar. Está ruim sim, mas vai melhorar. Nós temos que ser pessoas que mudam, que transformam o meio que nós estamos. Há 2007, se não me falha a memória, ou 2008, a empresa Sardinal ali em Nipeniche, 80% da empresa era cristãos. E testemunho vem, testemunho vai, pessoas testificam: poxa, encontrei um trabalho. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abriu as portas. Eu estou conseguindo documentos. Quando pensa que não, a empresa fecha. A Bíblia fala que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será o quê? Abençoado, não é? Onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará, será abençoado. Será que em meio a esses 80% de cristãos que estavam dentro dessa empresa, não oravam, não colocaram a mão, não profetizaram dentro dessa empresa? Será que no meio onde você trabalha, no meio onde você está, será que Deus não tem um poder para mudar a situação que você vive, que você está? Será que o Deus que você serve, o Deus que você acredita, é tão pequeno, é tão inferior ao deste mundo, que não é capaz de mudar a história da sua empresa? Que Deus não é capaz de mudar a história da sua família, da sua igreja? Será que Deus não tem esse poder para mudar ou para transformar? Então por que nós não levantamos a nossa cabeça? Por que nós não erguemos a nossa cabeça? Saia desse caminho de desilusões, essa tristeza que às vezes bate no coração, que nunca mais sai. É tempo de nós podermos nos alegrar. Existem coisas que aconteceram na vida dos discípulos. 3 coisas que eu apontei, atitudes negativas na vida desses discípulos, que afetaram-lhes. A primeira atitude negativa que nós podemos ver aqui nesta manhã, foram expectativas erradas em relação a Cristo. Algumas expectativas erradas que os discípulos tinham em relação ao Senhor, que fizeram com que eles andassem cabisbaixos, entristecidos e emburrados. Falsa expectativa. Eles estavam à espera de um Jesus que os libertasse das agarras de Roma, o serventil romano. Eles pensavam num Jesus político, de um Salvador rico, poderoso na terra, que pudesse os livrar de Roma. Era a expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. Embora Jesus fala assim no livro de João, no capítulo 18, versículo de número 36, Jesus ele fala assim: olha, eu não sou desse reino. Eu não sou desse reino. O meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Jesus estava preparando eles para um outro reino, para um outro patamar. Jesus estava preparando os seus discípulos, como da mesma forma Jesus nos prepara para um outro lugar, para um outro reino, porque o nosso reino não é daqui.
E o mais engraçado é que as nossas expectativas estão totalmente erradas em relação ao que Cristo é, ao que o Senhor é. Pessoas que estão vivendo com grandes expectativas erradas em relação a Cristo. No Evangelho de Cristo, em Mateus 14, a palavra de Jesus nos fala que os discípulos de Jesus pede que eles entrassem no barco. Jesus iria orar, não com os discípulos, mas Jesus pede que eles entrem no barco. Eles entraram no barco. A Bíblia fala que um vento forte, uma tempestade começou a se levantar. E Jesus vem. Ora bem, na expectativa de uma pessoa normal, o que é que se espera de alguém? É vir andando por cima das águas ou vindo num barco? Numa expectativa normal, é você ver alguém vir ao seu encontro num barco. Quem vai esperar alguém vir andando por cima das águas? É óbvio, pensaram logo. É lógico, qualquer um pensava, eu pensava, você pensaria, nós pensaríamos sim. É um fantasma? Quem é que consegue andar por cima das águas? Porque a realidade que nós enxergamos Cristo é na mesma realidade que nós estamos. A realidade que nós enxergamos o Senhor é a mesma realidade que nós estamos. E a realidade dos discípulos naquela altura, porque eram marinheiros, achavam que Jesus vinha em outro barco, e Jesus está vindo por cima das águas. É tempo de nós termos e tirarmos na nossa ideia, do nosso pensamento, falsas expectativas que nós temos em relação ao Senhor. Quem disse que nós não passaríamos pela prova? Quem disse que você não passaria pela prova? Quem disse que você não enfrentaria as dificuldades na vida? Hoje nós estamos vivendo no Evangelho que se prega: você não vai passar pela prova, que você não vai ter provações, que Cristo é suficiente e o bastante para não deixar você perder nada. Hoje se fala assim: não, é campanha do decreto, e eu decreto que isso vai ser assim, dessa forma e dessa maneira. Que autoridade nós temos em relação a isso? É se Deus quiser ou não. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer, e ponto final. Porque independente, Deus não vai deixar de ser Deus por minha causa. Deus não vai deixar de ser Senhor pela minha causa. Deus não vai deixar de ser Senhor pelos meus problemas. Nunca Deus vai deixar de ser Senhor. Ele nunca vai sair do seu trono. São falsas expectativas e expectativas erradas que nós estamos tendo, e que os crentes do século 21 estão a ter em relação a Cristo. Era o que os discípulos tinham em relação a Jesus. Eles achavam que não seria possível Jesus morrer. Era a expectativa: poxa, nunca que eu pensava que isso ia acontecer. É o que às vezes a gente pensa, não é? A gente diz assim: poxa, como é que isso foi acontecer? Como é que isso aconteceu? Deus é Deus. Deus, Ele é Deus. Belino Massal canta uma canção que diz assim: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Hoje, nesta manhã, é tempo de você tirar essas falsas expectativas que você tem em relação a Deus, que você tem em relação a Jesus. Você tem orado tanto e as coisas não têm acontecido. Você tem pedido tanto e as coisas não têm acontecido da forma que você quer. E às vezes você culpa a Deus. Você tem culpado o Senhor. Às vezes nós culpamos a Deus por tudo e por todas as coisas. Reflita um pouco. Pense um pouco. Será que não existem coisas que não dependem de você, que não dependem de mim, que não dependem de nós? A segunda
segunda atitude dos discípulos em relação a e o que fizeram com que eles andassem naquele caminho de desilusão foi: saíram de Jerusalém. Não era para terem saído, e eles estão saindo de Jerusalém. Tempos mais tarde, Jesus vai dizer, vai dar uma ordenança para eles: olha, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, permaneçam. E eles estão a retornar. Já reparou que quando nós somos frustrados, a primeira coisa que acontece na nossa vida é querer mudar de algum lugar? É querer sair de algum lugar? Já reparou que a primeira atitude que nós temos é: eu vou sair. Está ruim em casa? Eu vou sair. Está ruim dentro da igreja? Eu vou sair. Está ruim no trabalho? Eu vou sair. Já reparou que a maioria das vezes a nossa primeira atitude é de sair? Não que sair de alguns lugares às vezes seja mal ou ruim, porque às vezes Deus pede que a gente venha sair mesmo, porque se não fosse assim, Deus não tinha dito a Abraão: olha, Abraão, sai do meio da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te direi qual é. É Deus que está dizendo: Abraão, saia. Se Deus mandou você sair, então saia. Mas se Deus não te disse nada, Deus está em silêncio, permaneça, fique, continue, não saia, se Deus não mandar. Ora bem, Deus disse para Abraão sair. Houve um momento que teve escassez no lugar onde Abraão estava. Abraão então desce ao Egito, vai para o Egito. E o mais engraçado é que tempos mais tarde, anos depois, o seu filho Isaac vai fazer a mesma coisa. Gerar está passando por uma grande miséria. Abraão pensa em fazer a mesma coisa que o seu pai fez, em descer para o Egito. E Deus disse assim: não faça isso, Isaac. Não faça igual o seu pai fez. Não saia, não desça ao Egito. Não saia. Talvez para você hoje Deus está dizendo: olha, não saia, permaneça, fique, continue. Não arrede o pé, permaneça, fique, não desista, lute, continue a lutar. Não desista, lute, continue a lutar. Não desista, não desista, não desista. Deus está falando para você nesta manhã: não é tempo de você desistir, não é tempo de você abandonar. E eles estão simplesmente retornando no caminho. Saíram de Jerusalém. E a terceira e última coisa que afetaram eles era: estavam presos no passado. Simplesmente presos no passado. E aqui eles vão dar vão fazer uma repreensão. Embora eles não sabendo que era Cristo que estavam com eles, eles irão repreender a pessoa que estava com eles. Jesus chega para eles e pergunta: olha, por que vocês estão tristes? Eles vão retornar para Jesus e vai dizer assim: olha, porventura você apenas é um peregrino aqui em Jerusalém? Será que você não sabe o que aconteceu? Será que você não viu o que aconteceu? Hoje já é domingo. Hoje já é domingo. Viu o que aconteceu na sexta-feira? Eles já estão no terceiro dia. Eles estão lembrando ao peregrino que era Jesus, que estava com eles. Ele está dizendo: olha, vocês não lembram o que aconteceu na sexta-feira passada? Será que você o seu meio de comunicação social está tão atrasado que você não consegue saber das notícias? Será que o seu Facebook está atrasado? Será que o seu Twitter está atrasado? Será que o seu Instagram está tão atrasado assim que você não consegue saber das notícias? Não viu o que aconteceu com Jesus? Aquele que pregava, aquele que falava, aquele que pregava, fazia maravilhas, aquelas coisas. Não viram que prenderam, mataram? E até tivemos uma notícia que ele ressuscitou. As mulheres foram lá, viram, disseram que ele ressuscitou. Porventura você não sabe das coisas que estão a acontecer. E Jesus estava falando ali no presente com eles. E eles estavam remoendo coisas do passado ainda.
Sabe aquelas pessoas que vivem no caminho da desilusão, que nunca deixou o passado, que estão sempre lembrando do que aconteceu? Veja bem, Jesus, ele nunca vai lembrar daquilo que nós fomos. Jesus, ele nunca vai jogar na nossa cara aquilo que nós fomos um dia, das coisas horrendas que cometemos, que fizemos. Nunca vai jogar, porque ele não vai viver do passado. Mas o ser humano, ele tem dessas coisas de viver daquilo que passou, daquilo que se foi. Os discípulos agora estavam cabisbaixo, simplesmente olhando por aquilo que já tinha acontecido, e Jesus está vivo. Jesus está vivo andando com eles. É o mesmo que nós temos uma vida toda pela frente, ia passar pela nossa frente, e Deus está dizendo: ó, ei, viva, deixa o passado, agora viva. Jesus entrando na cidade de Naim, o que é que Jesus vê? Falei na semana passada, Jesus vê uma multidão carregando um defunto, um jovem, falecer, era da sua esposa, filho de uma viúva, e Jesus não vê, porque desde o início que Jesus vê um jovem, mas a multidão vê o que? Vê alguém que morreu. Jesus não vê como morto, Jesus vê como vivo. E as pessoas viram, estavam vendo e enxergando alguém que havia morrido. Deus nunca vai enxergar, Jesus nunca vai nos enxergar da mesma forma que as pessoas nos veem, da mesma forma que as pessoas nos enxergam. Já parou para pensar que a maioria das pessoas, quando te vê, quando te olha, quando te observa, ou quando te observou, nós às vezes, nós lembramos, quando nós olhamos para uma pessoa, nós enxergamos, é muito mais fácil nós lembrarmos daquilo que a pessoa foi, do que propriamente daquilo que a pessoa é hoje. Nós olhamos, julgamos as pessoas por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas foram um dia. Como é que pode? Ontem está mexendo a cara na pinga, na cachaça, bebendo, se prostituindo, e agora está cantando, está pregando, e agora diz que é crente, diz que é cristão, diz que Deus salva, diz que Deus faz isso, diz que Deus faz aquilo. São as ideias que as pessoas têm, é a mesma forma que as pessoas enxergam. É muito mais fácil as pessoas enxergarem o passado, verem o passado, do que propriamente aquilo que Cristo fez na sua vida. Deus te vê de uma forma diferente, o Senhor, Ele te enxerga de uma forma diferente. Você não é mais aquela pessoa do passado, você não é mais aquela mesma pessoa. Deus te transformou, Deus te transformou, o Senhor te transformou, o Espírito Santo de Deus te transformou. Você já não é mais aquela pessoa. E daí, não importa o que as pessoas irão pensar, o que importa é o que Jesus está vendo ao teu respeito. É o que Jesus vê ao teu respeito, o que o Senhor vê ao teu respeito. É aquilo que Jesus enxerga ao teu respeito. Olha, desista do passado, viva agora o presente. Deixa o passado, já se chama passado, passou, acabou. Viva agora o presente. O tempo agora é o presente. O tempo agora é de viver agora o teu presente. E o teu presente, o que é que te revela o teu presente? O que é que nos revela o nosso presente? É Cristo. Cristo é que revela o presente para nós hoje. Não importa aquilo que você viveu ontem, não importa as mazelas que você teve no seu passado, não importa aquilo que disseram a teu respeito no teu passado. O que importa é o que Cristo, é o que o Senhor Jesus Cristo diz ao teu respeito agora no presente. É agora no presente. Deixa o passado para trás.
Tem pessoas ainda que tentam e insistem nas mesmas coisas, nas mesmas experiências velhas do passado. Não desiste, parece que nunca aprende. Estão insistindo nos mesmos erros, nas mesmas coisas, nas mesmas dificuldades, nas mesmas coisas de há muitos anos atrás. Viva agora o novo, viva o novo do Senhor. Experimente o novo, deixe Deus, deixe o Senhor fazer o novo na sua vida. Experimente o novo do Senhor na sua vida. Deixe as coisas para trás. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Gostaria de ter uma memória igual a do Rafael. Queria ir lá no livro. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo. Veio no pastor Google aí para mim, fazendo por favor. Qual é? Alguém pode chutar para mim aí? 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. É tempo de você deixar o passado. Viva agora o presente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo. Mas é absolutamente tudo. Não é só uma coisa só, mas é tudo. Tudo se fez novo. Tudo. Mente, corpo, alma. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura em Jesus. Somos uma nova criatura. E temos que viver agora o presente. E o presente é Cristo na nossa vida. Mas não foram de tudo de ruim na vida deles. A Bíblia nos fala que enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardia. Nem tudo foi ruim naquela caminhada de desilusões. O coração deles ainda ardia. O coração deles ainda ardia. Ou seja, ainda há esperança para mim. Ainda há esperança para você. Talvez você que adentrou aqui hoje, talvez tenha andado nesse caminho da desilusão, mas o seu coração ainda arde, ainda há uma esperança para você. Ainda há uma esperança para nós aqui nesta manhã. Porque o seu coração, quando você ouve a palavra de Deus e o teu coração ainda arde, a tua alma, o teu corpo ainda sente aquele arrepio, ainda há esperança para você. Porque a palavra de Deus é quem transforma a sua vida. É a palavra de Deus é quem nos transforma. É a palavra do Senhor, é a maior profecia de todas as profecias. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, quando você escuta a palavra de Deus, e a tua alma sente aquele fogo que invade a tua alma, que arde ainda no teu peito. Isso é prova que o teu coração ainda tem acesso para Cristo. Isso é prova que Cristo ainda tem acesso na sua vida. Então aproveite essa oportunidade para deixar esse acesso livre para Cristo entrar. Porque ainda há esperança. Porque ainda há esperança para Cristo entrar e transformar por inteiro a sua vida. Porque ainda arde. Teu coração ainda arde. O teu coração ainda arde quando você escuta a palavra do Senhor. O teu coração ainda arde quando você ouve a palavra de Deus. O teu coração arde quando você escuta louvores. É bom, não é? Aqueles dias que, meu Deus, está tão ruim, está tão mal, a gente vem e escuta um louvor. Aquele louvor vem e entra como espada, penetra dentro da nossa alma e traz um alívio tão grande para a nossa vida. Isso é o Espírito Santo que está fazendo. No teu íntimo, você, no teu momento a só, é o Espírito Santo de Deus entrando. É você na tua casa, é você ouvindo a palavra do Senhor.
e o teu coração ardendo. Irmãos, já pensou, quantos aqui dão aquelas rajadas de glória, quando você lá em casa, no YouTube, você coloca uma pregação e você ouve e fala assim, meu Deus, não é? Aquele glória que enche, que invade a tua alma, e que te leva aos céus, ao mais altos céus, e você fala assim, meu Deus, obrigado Jesus, porque o meu coração ainda arde. Outro dia eu estava glorificando o Senhor num testemunho, foi até o Wellington que colocou lá no grupo dos varões, do jogador que ganhou o prêmio Puskás, o Wendel Lira, não é? Irmãos, pensa numa pessoa que estava num dia ruim, péssimo dia ruim, pensou em suicidar, em tirar sua própria vida várias vezes. A Bíblia, ele contando o seu testemunho, ele fala que no dia que ele recebeu a notícia, ele saiu da sua casa e foi para jogar um jogo de várzea, chão puro, para ganhar R$150. Irmão, um jogador de bola, para ir porque realmente não tinha mais nada para fazer, e ele recebe uma proposta de ir jogar num campo de várzea, sem grama, relva nenhuma, para ganhar R$150. Ele diz que ele entrou dentro do carro, já estava devendo as parcelas, e todos os dias ligando para ele, olha, nós vamos buscar o carro porque você não pagou. Ele entra no carro e coloca só altas velocidades para se matar. E a mãe dele tinha falado com ele que Deus iria colocá-lo no meio dos grandes. Deus tinha falado com ela, para dar o recado para ele, que Deus iria colocá-lo entre os grandes. E de repente, quando ele chega em casa, o telefone toca, ele não atende, porque ele estava com medo que fossem cobradores, e de repente era alguém aqui da Europa ligar para ele, dizer que ele havia sido indicado para o prêmio de melhor gol. E aquilo foi como se mudasse a sua vida da noite para o dia. E um testemunho desses que a gente vê nos alegra muito porque Deus não esquece dos seus. O nosso coração arde, porque quando hoje, a Sara estava falando aqui hoje, o nosso coração arde quando a gente vê, quando a gente ouve testemunho daquilo que Deus está fazendo. É triste quando já não arde, quando você ouve testemunhos, quando você ouve louvores, quando você escuta a palavra de Deus e o teu coração ainda não arde, deixou de arder. Isso é que é pior. Mas se o teu coração ainda arde, eu quero te convidar a você a se colocar de pé nesta manhã.